Um deputado bolsonarista comparou Lula ao Hitler, e ele fez isso dentro da Câmara dos Deputados, e ele fez isso na frente, na cara de um ministro de Estado. Aqui você vai ver o momento em que isso ocorre e vai saber por quais motivos isso não vai dar em nada. Anderson, a gente já vai ver o vídeo que eu mencionei na abertura, mas eu acho que é muito importante a gente explicar que o protagonista da nossa história é o cara que está nessa manchete aqui, ó, de 2022. Arquivado o caso envolvendo o delegado influencer ao concluir que namorada modelo atirou nele e se matou após discussão no ABC. Paulo Bilinski e Priscila Barrios. Essa história teve no noticiário policial por bastante tempo, tá? A família da moça, até hoje, aí parece que contesta essa versão e reclama e tal. O Paulo certamente se sente injustiçado com essas suspeitas. Seja como for, virou deputado. E em virando deputado, virou notícia fazendo isso aqui, agora, no 11 de abril. E, para encerrar, presidente, Mao Tse-tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula, todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Então ele colocou Hitler no meio de lideranças históricas da esquerda. Interessante, interessante. É uma coisa meio olavista, né? O nazismo é de esquerda, não parece isso? Hein? Voltando Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência: se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por duas razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens. Em segundo lugar, porque o nosso A comparação governo... é devida, Excelência. Presidente, fala. Senhores, de parte a parte, não vamos interromper a fala de quem quer que seja, senhores. Ministro, retome, por gentileza, o seu tempo. Retome os 3 segundos lá, secretaria. Por gentileza, vamos contribuir. O Sanderson, que está presidindo a sessão, é bolsonarista, tá? Mas ele percebeu que o ministro tinha direito de falar naquele momento e tudo, né? Respeite os papéis aqui. Os deputados da oposição têm um papel, da situação tem outro, o ministro tem um, eu tenho um papel na presidência. Ministro, por gentileza. Então, realmente é uma comparação injusta por duas razões. A primeira... Diga lá. Eu acho que o Sanderson falou uma coisa importante. Cada um tem um papel. Não é à toa que a gente chama isso de um circo. Entende? Eu acho que só queria pontuar isso. Por isso que ele falou que cada um tem um papel. Não é aquela coisa de cada um ter que respeitar o amiguinho do lado. É porque muitos vão ali para achar que aquilo ali é um circo, é uma grande palhaçada. Desculpa, pode continuar. Não, só agregar aqui um pouquinho de informação básica, né? Olha lá, a fala do nosso querido delegado ali aconteceu na sessão que recebeu o ministro da Justiça, como vocês puderam ver, né? O Dino pediu desagravo, isso também estava ali no trecho que a gente mostrou, né? E, por fim, isso é bem importante, mas não estava ali, ó, não houve apreensão de armas legais no Brasil, apenas ilegais. Porque essa coisa de o Lula é igual ao Hitler tem como pano de fundo a discussão armamentista, né? Então, o que é que torna o Lula igual ao Hitler? Essa é a parte mais maluca, e essa é a parte que a gente precisa prestar atenção. Essa é a parte mais doida do discurso. O Lula é igual ao Hitler porque o Lula está recolhendo arma ilegal, né? É esquisito, é esquisito. O Anderson depois pode elaborar em cima desse raciocínio aí para ver se ele consegue compreender essa lógica, porque a mim escapa. E a mim, escapando a lógica, eu vou recorrer à memória, vou tentar traçar alguns paralelos aqui para ver se o que o Bilinski está me dizendo confere ou não confere.
Né? Será que o Lula é nazista? Será que o Bolsonaro é nazista? Não sei. O que o governo Bolsonaro fez que se aproximou do nazismo? Pô, teve muito gesto, muito discurso, muita fala, muita estética, assim, né? Que colava o bolsonarismo no nazismo. Isso aqui, talvez? Lembra disso? Não pode ficar alheia às Lembram imensas desse? transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de Esse texto é igualzinho o cara que fazia a comunicação do Hitler, o segundo Hitler. Chamava Joãozinho Gobel. Ele falou exatamente a mesma coisa, sentado num fundo parecido, com o mesmo terno, o mesmo corte de cabelo, a mesma coisa, é um cosplay, cara. O cara tá reproduzindo um videozinho de um nazista, entendeu? É isso que ele tá fazendo aqui, ó. Mas eu gosto do texto, dos nazistas. Olha lá o texto. Vai ser engraçado, vai ser bom. grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. O texto nazista é essa coisa meio estudante de direito, meio aspirante a ator de teatro amador, né? Muito drama e muita empolação, né? Ou então não será nada. Essa parte, olha lá, ó, a arte brasileira será, como é que é? Épica ou então não será nada. Será nada. Anderson. Então o cara fez aí um cosplay ali do segundo Hitler, tá? E falou que a arte brasileira ou seria épica ou não seria nada. Aí veio a arte brasileira e ela era assim. E o cavalo. Isso aí é a Lucy Borne, é a maior pintora bolsonarista de todos os tempos. Tá? Então tá aí o discurso e a estética dessa direita brasileira, né? Conforme expostos pelo Paulo Bilinski. Conseguiu captar a lógica aí do discurso desarmamentista? Eu não consigo entender. Coisa de como desarmar a sociedade interfere. Eu não consigo entender essa lógica do Hitler. Primeiro que a ideia, a gente aprendeu nos 4 anos de governo Bolsonaro que a gente não tem que entrar nessa vala comum de tentar entender, porque senão você é arrastado para dentro. Mas você se sente assim com coisas, meu amigo Anderson, que não é que eu discordo. Isso, é que eu não consigo nem alcançar. Onde veio o tamanho absurdo. Assim. Como é que eu vou concordar se eu não consigo nem entender o que levou o cara a fazer a comparação maluca, rapaz? Teve um cara do governo Bolsonaro que fez uma analogia que você começa ouvindo rock e termina gay, mas não é tão simples como eu estou falando. Esse aí também estava na Secretaria de Cultura e era terraplanista. Isso, mas não é tão simples como eu estou te falando. Se você pegar toda a estrutura, ela tem várias camadas até chegar a ser gay. Entende? Não é simples assim. Você começa ouvindo o Rolling Stone e termina aqui. Não, tem várias coisas que aconteciam na explicação dele, que é... Mas eu queria voltar aqui ao vídeo. Primeiro que essa questão de falar que ou vai ser épica ou não, tem muito a ver com a ideia de grandiosidade de arte do próprio Hitler. Porque o Hitler, quando pintava, não sei se as pessoas sabem aqui, ele fazia quadros grandes, literalmente, fisicamente grandes. Ele era um artista medíocre, mas ele fazia quadros para dar aquela imponência, aquela coisa gigantesca. Então ele tinha essa ideia de grandiosidade grega, gigantesca, enfim. E outra coisa sobre linkar o Lula, essa necessidade de, na verdade, ele não está linkando o Lula, ele está linkando a esquerda ao nazismo, porque eles vendem a ideia que o nazismo era de esquerda. E aí a gente entra naquele papo, que aí a gente vai pegar os historiadores que didaticamente já cansaram de explicar isso, o porquê que não era de esquerda o nazismo, e aí, mas isso tem motivo também. Eu acredito que eles também, para além dos malucos, existe também uma ideia de trazer esses debates para ficar atrapalhando as pautas e a gente não avança no que precisa avançar. Mas teve uma outra coisa que ele falou aqui para fechar, para não alongar muito. Ele falou, você acha que o Estado tem condições de dar segurança ao povo e blá, 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 essa conversa que eles usam
Mas ele é delegado. Ele faz parte da segurança pública, tipo assim, é umas coisas... Peraí, o cara que é da segurança pública, que contribui no bairro, na região, seja de onde ele for delegado, está perguntando para o governo se o governo que ele faz parte, porque se ele é delegado, ele faz parte de um governo, se eles podem tomar conta da segurança pública das pessoas, e por isso tem que desarmar aqueles que ele não consegue cuidar. Você está vendo a complexidade da conversa aqui? E a gente nem tá, e a gente está tomando água. Eu, pelo menos, estou tomando água. Porque uma conversa dessa exige uma tequila, exige alguma outra coisa, porque não é possível que a gente ouve isso numa comissão. Aí você vê a cara do Dino. Aquela cara de, puta, o que eu tô fazendo aqui, velho? O que eu tô fazendo? Tipo, qual a hora que eu posso levantar e ir embora? Tanto é que a gente vê o desfecho. Olha, é lamentável, viu? Porque no escopo disso, para falar de segurança pública, a gente vê como está a segurança pública. E no final a gente vê o cara protagonizando esse tipo de cena lamentável de quem deveria estar só contribuindo, porque o problema é esse, Álvaro, para mim. Ele tinha que estar contribuindo para o debate, não trazendo problema e confusão para o debate.